Os Nefilins são um dos maiores mistérios da Bíblia. Mencionados poucas vezes nas Escrituras, eles levantam muitas perguntas. Quem eram? De onde vieram? Eram realmente gigantes ou essa ideia veio de interpretações erradas? Se você já leu Gênesis 6, 1, 4, deve ter notado que a passagem fala sobre os filhos de Deus se unindo às filhas dos homens e gerando os Nefilins. Mas quem eram esses filhos de Deus? Anjos caídos? Humanos poderosos? Essa questão tem sido debatida há séculos. Neste vídeo, vamos explorar a origem dos Nefilins, o que a Bíblia realmente diz sobre eles e como esse tema influencia até hoje a cultura cristã e até mesmo filmes, séries e livros. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo dos gigantes da Bíblia. O primeiro lugar onde encontramos os Nefilins na Bíblia é Gênesis 6, 1, 4. O texto diz que, quando os homens começaram a se multiplicar na terra, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tiveram filhos com elas. O resultado disso foram os Nefilins, que eram considerados valentes e famosos na antiguidade. A palavra Nefilins vem do hebraico Nefilim, que pode ser traduzido como caídos ou simplesmente gigantes. Algumas versões da Bíblia traduzem diretamente como gigantes, mas essa não é a única interpretação possível. Aqui já surge a primeira grande dúvida: quem eram esses filhos de Deus? Dependendo da interpretação, a resposta pode mudar completamente o significado dessa passagem. Existem duas interpretações principais sobre os filhos de Deus: anjos caídos. Essa é a visão mais popular e defendida por textos como o livro de Enoque, não incluído na Bíblia, mas influente na cultura judaica antiga. Segundo essa teoria, anjos rebeldes desceram à terra, tomaram mulheres humanas como esposas e geraram os Nefilins. Isso explicaria por que os Nefilins são vistos como seres especiais e diferentes dos humanos comuns, descendentes de Sete. Outra interpretação diz que os filhos de Deus eram descendentes de Sete, o filho de Adão que permaneceu fiel a Deus, enquanto as filhas dos homens eram da linhagem de Caim, que se afastou de Deus. A mistura desses grupos teria levado a uma corrupção moral, mas não necessariamente ao nascimento de gigantes. A ideia dos anjos caídos parece mais impressionante, mas levanta algumas questões teológicas como: anjos podem ter filhos com humanos? De qualquer forma, essa interpretação ajudou a criar muitas histórias sobre os Nefilins como seres sobrenaturais. Algo curioso sobre os Nefilins é que depois do dilúvio, eles são mencionados novamente em Números 13, 33. Quando os espiões de Israel foram observar a Terra Prometida, disseram ter visto os filhos de Anak, que seriam descendentes dos Nefilins. Isso levanta outra questão. Se Deus destruiu a humanidade no dilúvio, como os Nefilins apareceram de novo? Algumas teorias tentam explicar isso. Os anjos caídos poderiam ter feito isso de novo após o dilúvio. Algumas linhagens humanas poderiam ter traços dos Nefilins e sobrevivido na arca por meio das esposas dos filhos de Noé, por exemplo. O termo Nefilins poderia estar sendo usado apenas como um exagero dos espiões, que estavam com medo dos inimigos. Seja como for, parece que a ideia de gigantes continuou presente entre os povos antigos e várias nações mencionadas na Bíblia tinham fama de serem gigantescas. Além dos Nefilins, a Bíblia menciona outros gigantes ao longo da história. O mais famoso deles, sem dúvida, é Golias, o guerreiro filisteu derrotado por Davi. Golias tinha cerca de 2,90 metros de altura, segundo algumas traduções. Mas ele não foi o único gigante mencionado. Og, rei de Bazã, descrito como o último dos Eféns. Og tinha uma cama de ferro que media cerca de 4 metros. Deuteronômio 3, 11. Os Anaquins, um povo de gigantes citado em Números 13, 33. Os Emins e os Uzins, também descritos como povos de grande estatura. Essas histórias mostram que a ideia de gigantes era algo real para os povos bíblicos. Mas será que eram descendentes dos Nefilins ou apenas humanos muito altos e fortes?
Os nefilins não ficaram restritos à Bíblia. Hoje, eles aparecem em vários filmes, livros e séries. Algumas dessas representações incluem o livro de Enoque. Esse antigo texto judaico não bíblico descreve os nefilins como híbridos entre anjos e humanos, trazendo mais detalhes sobre os anjos caídos que os geraram. Filmes como Noé, 2014, retratam os nefilins como seres monstruosos de pedra. Muitos jogos e histórias de ficção usam os nefilins como personagens poderosos e míticos. Além disso, algumas teorias da conspiração sugerem que fósseis de gigantes já foram encontrados, mas essas alegações nunca foram confirmadas. O fato é que o mistério dos nefilins continua fascinando as pessoas até hoje. Os nefilins são um dos temas mais intrigantes da Bíblia. Se eram filhos de anjos caídos ou apenas humanos muito fortes, ainda é um mistério. A Bíblia não dá muitos detalhes e talvez isso seja proposital. O mais importante é entender que a história dos nefilins mostra algo maior: a corrupção da humanidade antes do dilúvio e a necessidade da intervenção divina. Seja como for, essas figuras continuam despertando curiosidade, inspirando histórias e levantando debates. E você, o que acha dos nefilins? Eles eram gigantes de verdade ou apenas uma metáfora para algo maior? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: esse é um dos maiores mistérios da Bíblia. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e não se esqueça de deixar o seu comentário abaixo sobre o que você acha desse mistério. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com mais alguém. Um abraço e até o próximo vídeo.